Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diante de tantas lutas que estamos enfrentando, diante de tantas guerras que talvez possamos enfrentar, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos entender que ela tem tudo o que nós precisamos para passar por tudo que nós estamos enfrentando. Vamos para mais um Café Pastoral? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada. Sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral. Nós estamos falando sobre lições em meio ao sofrimento. Começamos a falar ontem sobre confirmar o valor da fé, que é uma das lições que nós estamos aprendendo. Não confirmar que você tem fé, é confirmar o valor da fé. E começamos a falar também sobre alguns inimigos dessa fé, que ontem nós citamos a ansiedade. E hoje eu quero falar sobre o medo com você. Medo é a sensação de profundo pavor quando há o pensamento de que se está correndo perigo. Haverão momentos que nós vamos sentir medo? Claro que sim, nós vamos passar por esses sentimentos. Existem tipos de medo, por exemplo, que podem nos proteger. Você não vai sair atravessando a rua de qualquer maneira. Por quê? Porque você tem medo, você tem o cuidado de não ser atropelado, não se machucar e machucar outras pessoas. Você não vai sair por aí no meio dessa pandemia, abraçando todo mundo e saindo sem máscara, sem usar seu álcool em gel. Por quê? Se aglomerando? Por quê? Porque você tem um cuidado que nós chamamos de medo. Esse medo gera esse cuidado, porque você pode, além de infectar você mesmo, infectar outras pessoas também. Então você tem esses cuidados. Esse tipo de medo, ele nos protege em alguns momentos. Agora, existe o medo que nos paralisa, é aquele que impede você de avançar. Nós estamos enfrentando muitos problemas, muitas lutas nesses dias. E muita gente está com medo de muita coisa. Medo, por exemplo, será que eu serei suprido em todas as minhas necessidades? Ora, se Jesus disse que para buscar o seu reino em primeiro lugar é a sua justiça, e ele disse, você terá tudo o que você precisa para viver nessa terra, ou seja, todas as suas necessidades serão supridas, por que ter medo de se manter fiel ao Senhor? Outro medo que nós enfrentamos é o medo da morte. Muita gente enfrenta esse medo, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde a morte é uma palavra que mais é falada e é uma realidade. Mas faça como eu, vou te dar uma dica. Evite alguns telejornais, algumas coisas que não te fazem bem. Busque informações, claro, mas busque informações que podem te ajudar e não te jogar para baixo e te deixar com medo, não o medo que vai deixar gerando cuidado em você, o medo que vai te paralisar totalmente. E nós não podemos, nós temos que avançar. Jesus sabe do tipo de medo que nós sofremos. Quer ver o medo que é terrível em nossa vida? O medo de perder um ente querido. E talvez você esteja enfrentando isso hoje, esse medo. E talvez você esteja passando por isso hoje. Jesus sabe exatamente da dor que você sente. Jesus, quando ressuscitou Lázaro e o filho da viúva lá em Naim, o que Jesus percebeu? Que aquelas pessoas estavam sofrendo demais. Então ele ressuscitou aquelas pessoas. Jesus poderia ressuscitar as pessoas hoje? Poderia. Mas ele deixou algo para nós. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E um dia todos ressuscitarão com ele. E você precisa trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança para que você não seja paralisado pelo medo. Deixa eu falar algo para você. Há um texto de Mateus capítulo 14, versículo 30 que diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. De quem nós estamos falando aqui? De Pedro, naquele momento em que Jesus vem andando sobre as águas e Pedro pergunta, é o Senhor mesmo? Aí Jesus disse, vem cá para ver se não sou eu. E Pedro foi. E o que Pedro fez? Colocou os pés nas águas e começou a caminhar. E o texto diz que ele começou a reparar na força do vento, reparar na tempestade e começou a submergir. A pergunta é, por que ele começou a submergir? Foi por causa da força dos ventos, das tempestades? Da tempestade? Não, porque ele parou de focar em Jesus. Poderia ser a tempestade que fosse, o terremoto que fosse, o nível que fosse, se ele continuasse olhando para Jesus. O maremoto naquele caso, E se ele continuasse olhando para Jesus, ele enfrentaria aquele medo. Não enfrentaria como se não sentisse dor, como se não sentisse os abalos, nada disso. A força do vento, nada disso. Nós vamos sentir tudo isso,
mas vamos continuar firmes, andando na direção do Senhor, porque nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Foca em Jesus, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Jesus te fará vencer, porque Ele já venceu a morte, Ele já venceu todas as coisas. Vamos sentir dor? Vamos. Vamos sentir saudades? Vamos. Vamos sentir medo em alguns momentos? Vamos. Mas não podemos tirar o foco de Jesus, porque se nós tirarmos o foco de Jesus, nós vamos submergir. Siga em frente, Deus é contigo. Aleluia. Fique firme, Ele já venceu a morte. Que Deus te abençoe nesse dia. Te dê um dia muito abençoado. Até amanhã para mais um Café Pastoral, é claro, né? Se Deus nos permitir, Shalom.